Vamos suavizar nosso corpo, deixar os ombros soltos, o pescoço, deixar o rosto límpido, sereno, suavizar, fechar os olhos, colocar as palmas voltadas para cima, pernas cruzadas. Vamos sentir Deus no coração. Enquanto sentimos Deus, vamos também ouvir este trecho do livro da Anísia da Silveira sobre Jung. Figuras sintéticas substitutivas de coisas conhecidas não são símbolos, são sinais. Exemplo, asas estampadas no cap dos aviadores. Representações figuradas de objetos ideais ou materiais não são símbolos, são alegorias. Exemplo, a justiça, representada por uma mulher de olhos vendados. Os símbolos, segundo Jung, são a expressão de coisas significativas, para as quais não há, no momento, formulação mais perfeita. Exemplo, a imagem da caverna, descrita por Platão, onde homens acorrentados veem apenas o movimento de sombras, sem se darem conta de que desconhecem a verdadeira realidade. Os símbolos têm vida, atuam, alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes, prenunciadoras de fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu conteúdo misterioso venha a ser apreendido pelo pensamento lógico, esvaziam-se e morrem. O conceito junguiano de símbolo difere, portanto, do conceito de símbolo da escola freudiana. As representações disfarçadas de conteúdos reprimidos no inconsciente são símbolos para os freudianos e apenas sinais para os junguianos. Freud afirma que a simbolização surge como resultado do conflito entre a censura e as pulsões reprimidas, enquanto Jung, em vez de ver na atividade formadora de símbolos o resultado de conflitos, vê uma ação mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos, movida pela tendência inconsciente à totalização. Outra diferença consiste em que, na concepção freudiana, embora os símbolos sejam numerosos, referem-se sempre a reduzido número de ideias inconscientes, que dizem respeito ao corpo do indivíduo, às personagens da família, aos fenômenos do nascimento, da sexualidade e da morte. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos. Freud sustenta que todas as ocorrências da vida psíquica pessoal ficam indelevelmente gravadas no inconsciente. Nada se apaga, tudo se conserva e, sob circunstâncias favorecedoras, poderá voltar a surgir. E, para ilustrar essa ideia, recorre a uma comparação fantasista. Imagina Roma vista num corte em profundidade, conservadas suas diversas fases. A Roma quadrada, pequena colina erguida sobre o Monte Palatino, a Roma do Septimonium, que reuniu a população instalada sobre 7 colinas, depois a área delimitada pela muralha de Sérvio Túlio, a seguir a cidade cercada pelas muralhas construídas sob ordens do imperador Aureliano e construídas sob ordens do imperador Aureliano, e posteriormente cada fase de transformação da cidade eterna, tudo isso preservado, todas as fases conservadas intactas e não apenas ruínas esparsas, correspondentes a esse ou aquele período. Assim seria a vida psíquica inconsciente. Seus conteúdos manter-se-iam permanentemente iguais. A concepção de Jung é diversa. Desde o início, ele viu o inconsciente
num constante trabalho de revolver conteúdos, de agrupá-los e de reagrupá-los. Mais tarde, porém, através de sua experiência clínica, chegou à conclusão de que algo ainda mais importante acontecia. Os conteúdos do inconsciente não se mantinham necessariamente iguais para sempre. Eram suscetíveis de metamorfoses. Será possível acompanhá-las através dos sonhos, nos casos individuais. Na vida social, poderão ser captadas, sobretudo, nas transformações dos símbolos religiosos. O inconsciente sofre mudanças e produz mudanças. Influencia o ego e poderá ser influenciado pelo ego. Desde que a atividade consciente repousa sobre o lastro básico dos instintos e dos arquétipos, será utilíssimo para a saúde psíquica estabelecermos um diálogo entre consciente e inconsciente, a fim de nos apropriarmos do influxo energético que emana do dinamismo das estruturas de fundamento da vida psíquica. Quando se abrem fendas demasiado largas entre consciente e inconsciente, surge a neurose, doença da nossa época. Será, portanto, de vital importância dedicar conscienciosa atenção às imagens arquétipicas. Tais como se apresentam, elas correspondem a um modo de vida arcaico. Teremos de elaborá-las na medida em que possamos atingi-las e de modificá-las no sentido de adaptação às necessidades do nosso tempo. É este, resumidamente, o pensamento de Jung expresso nos seus últimos escritos. Nota-se uma ampliação em profundidade do diálogo entre consciente e inconsciente, já iniciado no seu livro de 1928, As Relações entre o Ego e o Inconsciente. Esse é o nome do livro. Então, Jung era muito sábio. Para nós chegarmos a esse estudo, precisamos nos desenvolver muito, muito e muito. É importante fazer esse estudo de uma forma profunda, de uma forma muito profunda. Isso vai nos auxiliar e vai nos libertar. Que Deus nos auxilie nesses estudos. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, deixar os ombros soltos, o pescoço, deixar o rosto límpido, sereno, suavizar, fechar os olhos, colocar as palmas voltadas para cima, pernas cruzadas. Vamos sentir Deus no coração. Enquanto sentimos Deus, vamos também ouvir este trecho do livro da Anísia da Silveira sobre Jung. Figuras sintéticas substitutivas de coisas conhecidas não são símbolos, são sinais. Exemplo, asas estampadas no cap dos aviadores. Representações figuradas de objetos ideais ou materiais não são símbolos, são alegorias. Exemplo, a justiça, representada por uma mulher de olhos vendados. Os símbolos, segundo Jung, são a expressão de coisas significativas, para as quais não há, no momento, formulação mais perfeita. Exemplo, a imagem da caverna, descrita por Platão, onde homens acorrentados veem apenas o movimento de sombras, sem se darem conta de que desconhecem a verdadeira realidade. Os símbolos têm vida, atuam, alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes, prenunciadoras de fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu conteúdo misterioso venha a ser apreendido pelo pensamento lógico, esvaziam-se e morrem. O conceito junguiano de símbolo difere, portanto, do conceito de símbolo da escola freudiana. As representações disfarçadas de conteúdos reprimidos no inconsciente são símbolos para os freudianos e apenas sinais para os junguianos. Freud afirma que a simbolização surge como resultado do conflito
entre a censura e as pulsões reprimidas. Enquanto Jung, em vez de ver na atividade formadora de símbolos o resultado de conflitos, vê uma ação mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos, movida pela tendência inconsciente à totalização. Outra diferença consiste em que, na concepção freudiana, embora os símbolos sejam numerosos, referem-se sempre a reduzido número de ideias inconscientes, que dizem respeito ao corpo do indivíduo, às personagens da família, aos fenômenos do nascimento, da sexualidade e da morte. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos. Freud sustenta que todas as ocorrências da vida psíquica pessoal ficam indelevelmente gravadas no inconsciente. Nada se apaga, tudo se conserva e, sob circunstâncias favorecedoras, poderá voltar a surgir. E, para ilustrar essa ideia, recorre a uma comparação fantasista. Imagina Roma vista num corte em profundidade, conservadas suas diversas fases. A Roma quadrada, pequena colina erguida sobre o Monte Palatino, a Roma do Septimonium, que reuniu a população instalada sobre 7 colinas, depois a área delimitada pela muralha de Sérvio Túlio, a seguir a cidade cercada pelas muralhas construídas sob ordens do imperador Aureliano e construídas sob ordens do imperador Aureliano, e posteriormente cada fase de transformação da cidade eterna, tudo isso preservado, todas as fases conservadas intactas e não apenas ruínas esparsas, correspondentes a esse ou aquele período. Assim seria a vida psíquica inconsciente. Seus conteúdos manter-se-iam permanentemente iguais. A concepção de Jung é diversa. Desde o início, ele viu o inconsciente num constante trabalho de revolver conteúdos, de agrupá-los e de reagrupá-los. Mais tarde, porém, através de sua experiência clínica, chegou à conclusão de que algo ainda mais importante acontecia. Os conteúdos do inconsciente não se mantinham necessariamente iguais para sempre. Eram suscetíveis de metamorfoses. Será possível acompanhá-las através dos sonhos, nos casos individuais. Na vida social, poderão ser captadas, sobretudo, nas transformações dos símbolos religiosos. O inconsciente sofre mudanças e produz mudanças. Influencia o ego e poderá ser influenciado pelo ego. Desde que a atividade consciente repousa sobre o lastro básico dos instintos e dos arquétipos, será utilíssimo para a saúde psíquica estabelecermos um diálogo entre consciente e inconsciente, a fim de nos apropriarmos do influxo energético que emana do dinamismo das estruturas de fundamento da vida psíquica. Quando se abrem fendas demasiado largas entre consciente e inconsciente, surge a neurose, doença da nossa época. Será, portanto, de vital importância dedicar conscienciosa atenção às imagens arquétipicas. Tais como se apresentam, elas correspondem a um modo de vida arcaico. Teremos de elaborá-las na medida em que possamos atingi-las e de modificá-las no sentido de adaptação às necessidades do nosso tempo. É este, resumidamente, o pensamento de Jung expresso nos seus últimos escritos. Nota-se uma ampliação em profundidade do diálogo entre consciente e inconsciente, já iniciado no seu livro de 1928, As Relações entre o Ego e o Inconsciente. Esse é o nome do livro. Então, Jung era muito sábio. Para nós chegarmos a esse estudo, precisamos nos desenvolver muito, muito e muito. É importante fazer esse estudo
de uma forma profunda, de uma forma muito profunda. Isso vai nos auxiliar e vai nos libertar. Que Deus nos auxilie nesses estudos. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, deixar os ombros soltos, o pescoço, deixar o rosto límpido, sereno, suavizar, fechar os olhos, colocar as palmas voltadas para cima, pernas cruzadas. Vamos sentir Deus no coração. Enquanto sentimos Deus, vamos também ouvir este trecho do livro da Anísia da Silveira sobre Jung. Figuras sintéticas substitutivas de coisas conhecidas não são símbolos, são sinais. Exemplo, asas estampadas no cap dos aviadores. Representações figuradas de objetos ideais ou materiais não são símbolos, são alegorias. Exemplo, a justiça, representada por uma mulher de olhos vendados. Os símbolos, segundo Jung, são a expressão de coisas significativas, para as quais não há, no momento, formulação mais perfeita. Exemplo, a imagem da caverna, descrita por Platão, onde homens acorrentados veem apenas o movimento de sombras, sem se darem conta de que desconhecem a verdadeira realidade. Os símbolos têm vida, atuam, alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes, prenunciadoras de fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu conteúdo misterioso venha a ser apreendido pelo pensamento lógico, esvaziam-se e morrem. O conceito junguiano de símbolo difere, portanto, do conceito de símbolo da escola freudiana. As representações disfarçadas de conteúdos reprimidos no inconsciente são símbolos para os freudianos e apenas sinais para os junguianos. Freud afirma que a simbolização surge como resultado do conflito entre a censura e as pulsões reprimidas, enquanto Jung, em vez de ver na atividade formadora de símbolos o resultado de conflitos, vê uma ação mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos, movida pela tendência inconsciente à totalização. Outra diferença consiste em que, na concepção freudiana, embora os símbolos sejam numerosos, referem-se sempre a reduzido número de ideias inconscientes, que dizem respeito ao corpo do indivíduo, às personagens da família, aos fenômenos do nascimento, da sexualidade e da morte. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos. Freud sustenta que todas as ocorrências da vida psíquica pessoal ficam indelevelmente gravadas no inconsciente. Nada se apaga, tudo se conserva e, sob circunstâncias favorecedoras, poderá voltar a surgir. E, para ilustrar essa ideia, recorre a uma comparação fantasista. Imagina Roma vista num corte em profundidade, conservadas suas diversas fases. A Roma quadrada, pequena colina erguida sobre o Monte Palatino, a Roma do Septimonium, que reuniu a população instalada sobre 7 colinas, depois a área delimitada pela muralha de Sérvio Túlio, a seguir a cidade cercada pelas muralhas construídas sob ordens do imperador Aureliano e construídas sob ordens do imperador Aureliano, e posteriormente cada fase de transformação da cidade eterna, tudo isso preservado, todas as fases conservadas intactas e não apenas ruínas dispersas correspondentes a esse ou aquele período.
Assim seria a vida psíquica inconsciente. Seus conteúdos manter-se-iam permanentemente iguais. A concepção de Jung é diversa. Desde o início, ele viu o inconsciente num constante trabalho de revolver conteúdos, de agrupá-los e de reagrupá-los. Mais tarde, porém, através de sua experiência clínica, chegou à conclusão de que algo ainda mais importante acontecia. Os conteúdos do inconsciente não se mantinham necessariamente iguais para sempre. Eram suscetíveis de metamorfoses. Será possível acompanhá-las através dos sonhos, nos casos individuais. Na vida social, poderão ser captadas, sobretudo, nas transformações dos símbolos religiosos. O inconsciente sofre mudanças e produz mudanças. Influencia o ego e poderá ser influenciado pelo ego. Desde que a atividade consciente repousa sobre o lastro básico dos instintos e dos arquétipos, será utilíssimo para a saúde psíquica estabelecermos um diálogo entre consciente e inconsciente, a fim de nos apropriarmos do influxo energético que emana do dinamismo das estruturas de fundamento da vida psíquica. Quando se abrem fendas demasiado largas entre consciente e inconsciente, surge a neurose, doença da nossa época. Será, portanto, de vital importância dedicar conscienciosa atenção às imagens arquétipicas. Tais como se apresentam, elas correspondem a um modo de vida arcaico. Teremos de elaborá-las na medida em que possamos atingi-las e de modificá-las no sentido de adaptação às necessidades do nosso tempo. É este, resumidamente, o pensamento de Jung expresso nos seus últimos escritos. Nota-se uma ampliação em profundidade